Bem-vindos a mais um Foot Talks, o espaço do pensar estratégico para o desenvolvimento do futebol. Com muita alegria que a gente tem hoje aqui a presença do professor Hélio Carrapeta, um velho amigo e um especialista em ciências do esporte, tem uma vida realmente bastante intensa, imersa no futebol, no esporte de uma forma geral, e é com muita alegria, viu, Hélio, que a gente traz você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo. Para mim é um prazer, eu agradeço muito o convite. Eu agradeço poder estar conversando com vocês, voltar a ter um encontro contigo. Tu sabe que tu foste um inspirador na minha carreira dentro do futebol e és um inspirador aos meus pensamentos relacionados à gestão de treinamento, gestão de pessoas, gestão de grupos dentro do futebol. Hélio, uma coisa que a gente até já teve a oportunidade de conversar, talvez rapidamente, eu gostaria de aprofundar com você. O período que eu pude trabalhar no Rio Grande do Sul, eu percebi uma característica do Rio Grande do Sul para estudar mais profundamente o futebol. Eu diria até que é algo que salta aos olhos, perceber. Não é à toa que a gente tem muitos profissionais no futebol hoje formados no Rio Grande do Sul. Basta dizer os treinadores. Você pega o histórico dos treinadores mais assim bem-sucedidos no futebol, mas não é só o treinador, a gente vê também em outras funções. Você que é daí, convive com essa cultura, já trabalhou no Grêmio, já trabalhou e trabalha no Inter já há 25 anos, se não me engano, já há um bom tempo. Como é que você analisa essa questão? Você, além de conhecer profundamente a cultura do Rio Grande do Sul, você conhece também outras culturas, já estudou na Europa, na Espanha, Barcelona, enfim, já viajou o mundo afora aí. Qual a sua reflexão sobre essa questão, Hélio? Eu vejo assim, Medina, o futebol, o esporte em geral, mas vamos falar especificamente do futebol, ele não se dissocia da cultura de um povo, da cultura de um estado. E a cultura do Rio Grande do Sul, o gaúcho, sempre teve um sentimento muito forte de pertencimento. E nas suas atitudes, sempre ele foi na história. O gaúcho foi um guerreiro. Um guerreiro, ele sempre foi, ele nunca se conformava com determinadas situações, tanto situações sociais, políticas, e isto eu acho que transpassa para o futebol. Uma das características do futebol gaúcho sempre foi a competitividade. Essa competitividade, eu acho que ela está enraizada na cultura do gaúcho, na cultura do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é uma das características, é uma das raízes do futebol gaúcho. Outro aspecto também dentro da cultura do futebol, o futebol gaúcho sempre teve uma característica, pela própria característica, pelo comportamento do gaúcho, ele sempre teve uma característica muito mais, eu vou usar o termo defensivista, para depois atacar. Então, eu vejo esta uma raiz muito forte no futebol do Rio Grande do Sul, e vejo que é uma raiz muito forte, que eu acompanho o Internacional desde os meus 10 anos de idade, sempre foi uma característica muito forte do Internacional. Uhum. E os clubes do interior também,
eles apresentam esta mesma característica. Isso não quer dizer que não predomine a arte, a espontaneidade entre os jogadores de futebol e no jogo do futebol, mas é uma característica muito peculiar, no meu ponto de vista. Uhum. Interessante. Rafael? Bom, Hélio, a gente discute aqui na Universidade de Futebol um tema com uma certa frequência, que é essa robotização aí das categorias de base, né? Crianças ou adolescentes que estão sendo treinados e cujos treinadores estão pensando muito em tática, em preparação física. Você, por tudo que eu já li sobre a sua função, suas atividades, você tem uma visão bem sistêmica que vai muito além aí da preparação física. Como é que você vê isso, Hélio? Rafael, eu já pensava e já tinha escrito muito sobre isso. Agora, mais do que nunca, eu terminei há um mês atrás o curso de Neurociência e Comportamento. E cada vez mais a ciência em si ela já fundamenta a importância da criança ter, dentro do seu processo de desenvolvimento, a espontaneidade, a criatividade. Então, a criatividade, em primeiro lugar, tu tem que trabalhar a tua estrutura mental, o teu cérebro, para te gostar de algo. Então, para gostar de algo, a primeira coisa, tu tem que ter um sentimento de pertencimento, tem que te pertencer a algo. Para pertencer a algo, o professor, o treinador, ele tem que facilitar um processo de ensino-aprendizagem que passe a desencadear a motivação. Ele desencadeia a motivação. E, ao mesmo tempo que desencadear a motivação, tu tem que dar a liberdade. Então, as regras elas devem ter uma certa flexibilidade. E o importante é viver o movimento. Quanto mais tu viveres o movimento e quanto menor forem os mecanismos de interferência, melhor vai ser o desenvolvimento da criança. Agora eu vou te colocar num aspecto um pouquinho mais científico. O que acontece com a interferência? Determinados mecanismos de interferência, de intervenção, eles podem colocar medo ou pode restringir o movimento, restringir a ação. E estas intervenções, elas ficam numa zona do cérebro que se chama, próximo das amígdalas, que elas controlam as emoções negativas. E muitas vezes essas emoções negativas, elas vão interferir num processo de automatização nos gânglios basais do movimento. Independente disto, tu faz, naquele momento também, a criança, o jovem, a pensar, a ter medo. O mesmo, determinados padrões, vamos supor, de movimento que tu exige para a criança, no futebol, não existe padrões de movimento, modelos de padrões de movimento. Cada um tem seus movimentos espontâneos. Não tem um padrão mecânico de movimento. O outro aspecto também, se nós observarmos a riqueza do futebol, ontem eu estava assistindo o voleibol. Tu vê que no voleibol o jogador tem uma biotipologia, tem uma altura que predomina e tem um outro componente físico que é a força de salto, a potência de salto. No futebol, se tu observar, não tem nenhum componente físico que vai diferenciar um jogador do outro. O que diferencia um jogador do outro são os componentes técnicos interativos, não os técnicos isolados, os técnicos interativos. E os técnicos interativos, eles vão depender muito, muito da cognição, da capacidade de percepção. Para ter essa capacidade de percepção, ele tem que ter liberdade. E, em relação aos componentes físicos, que muitas vezes a gente fala na preparação física, não, os componentes físicos tu otimiza para jogar futebol, tu não maximiza. Vamos supor, no voleibol, tu maximiza determinados componentes dos saltos, da força. No futebol, não. Então, o futebol por si só,
é um esporte que oportuniza a todos sem ter um padrão comportamental. Quando eu falo padrão comportamental, não é um padrão comportamental físico, é um padrão comportamental que está relacionado à performance, que é o físico, é o técnico, é o tático, é o relacional, é o emocional, é o social, é o cultural. Então, o próprio Guardiola, que hoje fala-se muito no Guardiola, nas suas entrevistas, em vários momentos, ele diz o seguinte: como deve formar uma criança? Deixar jogar. Deixar jogar, eu entendo, além de deixar jogar, ensinar a pensar. Ensinar a pensar o jogo. Ensinar a pensar o jogo e ensinar a pensar as relações do jogo. Por quê? Ela se deixar a jogar e buscar alternativas, que ela tenha motivação, ela vai formar uma base, um repertório de movimentos, um repertório de movimentos associados à cognição, associados ao prazer, associados à espontaneidade. E outro componente, tu não deve levar fadiga, porque a fadiga ela não te proporciona a criar. A fadiga tu não cria. Então, se tu quer desenvolver a criatividade, que é fundamental, tu não pode levar ao cansaço. Então, os intervalos, muitas vezes, entre um treino e outro, não deve ser. A criança pode jogar, pode treinar. Uma criança até 10 anos pode treinar 3 vezes por semana e jogar no final de semana. Seria o ideal. Ela até tem que ir para casa, treinou segunda, terça-feira, até que está louca de vontade de voltar quarta para treinar. Isso é fundamental. Então, eu vejo nesse aspecto a importância do processo de formação, independente dos aspectos motores. Quanto mais rica a vivência motora, maior a capacidade de adaptação à complexidade, a movimentos e ações mais complexas. E ações mais complexas que o próprio jogador vai criar. Ela não existe padrão mecânico. Se nós observarmos, não tem padrão mecânico. Eu acho que isto vai fazer uma grande diferença na formação do jogador de futebol. Nós tivemos a formação, se nós buscarmos lá, nos anos 50, nos anos 60, o jogador era formado na várzea. E hoje nós temos mais recursos. Mas nós temos que buscar, lá no passado, alguns componentes da cultura do futebol brasileiro e trazer para o presente. É nesse sentido que eu vejo o processo de formação. E vejo 2 etapas assim muito, muito claras. Eu vou colocar no aspecto cronológico, mas esse cronológico pode ter uma certa variabilidade. Vamos supor, eu vejo até os 11 anos um processo de formação, dos 11 aos 15, e depois dos 15 16 em diante, tu já está buscando mecanismos já para o elevado rendimento. Elevado rendimento não é elevado rendimento pensar em maximização dos esforços. Tu tem que pensar em relação à complexidade das ações. Não maximização de esforços. E tu vai trabalhando as ações motoras específicas, né, dentro de uma visão muito mais, vai levando a entender a complexidade mais do jogo em si. Hélio, nessa linha, né, nessa reflexão que você está nos trazendo aí, tem um outro elemento, né, fundamental. Quando você fala assim de restringir o número de treinamentos para os mais jovens, né, a gente não pode se esquecer também do componente lúdico dessa atividade, né? Muitas vezes o alto rendimento parece que é algo conflitante com o prazer de jogar, né? Então, esse é um elemento, e basta lembrar, né, que as crianças, quando jogam e têm essa paixão pelo futebol,
eles são capazes de jogar horas diariamente, né? E aí não há problema de carga, né? Porque o prazer alimenta também, né? E aí, dentro desse olhar complexo que você nos traz aí, é fácil compreender, né? Que os elementos, às vezes, fisiológicos, eles são impactados pelo todo da pessoa, né? Pelos aspectos gerais, mentais, culturais, psicológicos, emocionais, enfim, né? Espirituais, se a gente quiser também incluir, né? E a carga, então, muitas vezes, ela, nesse mundo que especialista, né? Às vezes a carga ela fica a cargo da fisiologia, por exemplo, né? E nos distancia às vezes desse olhar da complexidade, como você falou, né? O que você pensa sobre isso? Eu Sobre vejo o assim, lúdico, o lúdico no treino. O cérebro responde por 3 componentes que eu considero importante: a motivação, a inspiração e os exemplos. Tá? Então, no momento que tu está trabalhando, isso qualquer faixa etária. E quando tu fala em relação ao lúdico, cada vez mais, vamos supor, tu tem que criar o próprio ambiente, pode ser o ambiente da alta competição, dentro da alta competição, tu vai desenvolver, tu vai criar vai ter regras, tudo, mas tu tem que encontrar, é fundamental, o prazer. Nós estamos aqui falando de futebol, e nós gostamos de futebol, nós passamos a ler futebol, fazer observações de futebol, dentro das relações das mais amplas possíveis, porque nós temos o prazer, nós gostamos, e dentro disso aqui, queira ou não queira, Medina, tem um sentimento lúdico. O lúdico, agora que eu falo contigo, nós estamos jogando o quê? É um jogo. Nós estamos jogando com as palavras. Né? Nós jogamos com as palavras. E dentro do meio, quanto mais tu puder ter um ambiente descontraído, essa descontração, flexibilizar as regras dentro de determinados padrões, é óbvio, mas quando tu flexibiliza a regra já dentro do ambiente e o jogador, tu estimula, passa a dar para o jogador responsabilidades, funções, isso é fundamental. Fundamental. O que nós vemos hoje no futebol, muitas vezes, eu vejo no futebol atual, que me preocupa muito, 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 é a dificuldade do jogador expressar aquilo que sente, expressar aquilo que percebe. E eu acho que a expressão, através da palavra, ela é fundamental, ela não fere ninguém. Eu costumo dizer para os atletas, quando eu trabalho em retreinamento, e mesmo quando eu converso com os atletas, eles não podem ter medo de falar, expressar aquilo que é melhor para o grupo. E quando eles estão trabalhando individualmente, eles são obrigados, eles devem expressar aquilo que eles sentem, aquelas atividades que eles encontram, que eles consideram mais importantes para eles naquele momento. Que muitas vezes, o que acontece? Se nós sabemos dessas atividades, nós podemos conjugar para ele encontrar uma melhor adaptação, ele encontrar um melhor prazer e ele ter uma melhor evolução. Agora, se o jogador não expressa, ele tem dificuldade de expressão, aí, quando a gente fala interação, aí não existe a interação. Então, ele tem que ter a liberdade de expressão. Agora, há pouco tempo, eu falava para os jogadores, por que vocês não expressam aquilo que vocês sentem? Por que vocês não expressam aquilo que vocês têm dificuldade? Então, muitas vezes se reunir num grupinho, entre 2, 3, para falar alguma coisa. Não, se reúnem o grupo como um todo, falo para o treinador, ou falo para o preparador físico, ou falo para o diretor. Isto, nós temos que cortar, perder este medo de expressar os nossos sentimentos que visam o quê? Uma melhor performance coletiva, visam o quê? A minha melhor performance individual, visam o quê? Melhorar minha mobilidade dentro do meu ambiente.
eu poder crescer dentro do meu ambiente. Isso tu não tem. Então, as pessoas enxergam isso como que é feio, que vai ficar maculado dentro do grupo. Não existe. Eu acho que Hélio, às vezes o próprio ambiente ele é repressivo, né? Ele impede as pessoas de se expressarem, né? De medo de uma punição, de uma retaliação, sutil ou explícita, às vezes. Você não acha? Mas eu acho, Medina, que isso está muito relacionado ao processo de formação. Eu tenho assim eu acho que muito eu aprendi contigo dentro do nosso convívio, que nós podíamos nos expressar, inclusive em relação ao contraditório, e não existia censura dentro do contraditório. O contraditório é importante. O contraditório não significa que aquela tua ideia não tenha valor. Aquela ideia o que pode nos ter faz valor crescer, para um né, outro Hélio? momento. É Exatamente. o conflito e a contradição que nos faz crescer. Exatamente. Então, eu costumo dizer assim, ó, eu acredito na hierarquia, Medina. Acredito muito na hierarquia, mas eu acho que as relações elas têm que se dar em horizontalidade. Isso eu comentava muito com o Tite, meu querido amigo, aqui no Inter. Tite, o importante, escuta todos, porque tu vai sempre, as ideias, em geral, são importantes, conjuga e toma decisão. Porque a hierarquia, dentro de uma organização, ela é fundamental para as tomadas de decisões. Agora, as relações têm que se dar num nível de horizontalidade. E agora, a estrutura da instituição ela deve se dar num nível de verticalidade, no meu ponto de vista. Eu falo em termos de gestão, de comportamento organizacional. Você conta uma passagem da sua vida aí que foi em Barcelona, que foi muito relevante aí na sua carreira, pelo que eu já li. Nos últimos anos, você tem passado aí por várias comissões técnicas estrangeiras no Inter. Como é que você vê a relevância desse intercâmbio aí? O que você tira de positivo aí nessas relações? Eu acho que o intercâmbio sempre é positivo, qualquer área. Quando tu vem um intercâmbio com culturas diferentes, eu acho que é extremamente positivo. Eu acho que o intercâmbio nos faz crescer. Eu fui para Barcelona, foi o momento onde, na minha vida relacionada ao meu pensamento e na minha vida profissional, eu quebrei um paradigma. Eu vinha de uma visão, já que tu tocou no Barcelona, eu vinha de uma visão extremamente positivista, tecnicista, e uma visão assim muito de autossuficiência, porque eu trabalhava com atletismo num determinado momento e tinha uma visão em cima de resultado, de alto rendimento. Eu levei um atleta para ir para a Olimpíada, meu sonho era ter um atleta no pódio olímpico, andei pela Europa toda com ele, chegou em Turino, ele não conseguiu o resultado, eu tive uma frustração muito grande, o resultado para participar da Olimpíada de Barcelona, e tivemos um atrito muito grande, morava na minha casa, e ele, 6 meses depois, ele ganha com um tempo igual, praticamente correndo, o tempo do coreano que ganhou a maratona de Barcelona, ele ganha a maratona pós-olímpica. Mas, naquele momento, eu tinha uma visão muito, muito tecnicista. E eu tive uma orientação, tive 2 orientadores, um Alejandro Santos, que foi considerado um dos pais da cibernética do humano, e eu tive uma formação com as teorias da complexidade em 1994, a teoria do conjunto difuso, a teoria sistêmica, a teoria cibernética, a teoria do caos e outras teorias, nós passamos a estudar naquele momento. E aquilo ali mudou totalmente a minha maneira de pensar e, gradativamente, eu fui modificando minhas ações pedagógicas. E, se eu olhar para trás, eu vou verificar quantos erros eu cometi com base nessa visão mais reducionista. E hoje eu tenho muita dificuldade de entender uma parte sem entender o todo. Muitas vezes, uma atitude de um atleta, eu não posso tomar aquela atitude, olhar aquela atitude num determinado momento de uma forma reduzida.
só por aquela atitude. Aquela atitude ela está linkada a um contexto, muitas vezes a um contexto familiar, a um momento que ele está vivendo emocionalmente, que não é um momento bom, e uma série de outros conflitos que pode estar envolvendo esse atleta nesse momento. Então, isso me faz pensar, e hoje eu acredito muito, muito mais no diálogo, estimular o indivíduo ao diálogo interno e estabelecer também o diálogo externo. Então, eu tenho naquele momento passei a ter quebrou um paradigma em relação à minha vida. E nesse período mesmo, quando eu volto para o Brasil, eu trabalhei no Grêmio, depois eu passei por uma entrevista com Medina, e esse momento também me ajudou muito a crescer a partir de 1996, onde eu passei a conviver com o João Paulo Medina e discutir, refletir muito, muito sobre o futebol. Eu cheguei a pegar uma época no futebol que eu fui convidado para trabalhar no time do Nordeste, fui ao Nordeste, eu não vou citar o nome, e o preparador físico seria o supervisor, e eu tinha jogadores que eram meus amigos, e eu teria que aplicar glucoenergan antes dos jogos e em determinados momentos do treino. Tinha um guarda-roupa com várias caixas de glucoenergan, uma seringa. Eu disse: isso eu não quero para mim. Eu era jovem, mas já tinha feito estágio na Europa e vinha com uma outra visão. Eu não quis aquilo para mim. Então, para ver assim o que predominava, vamos supor, naquela cultura do futebol. Aí, quando venho para o Brasil, eu tinha feito estágio no Barcelona, acompanhei na época acompanhei o trabalho do Cruyff, o trabalho das categorias de base, fiz o doutorado, vim para o Brasil e, em seguida, tive a felicidade, a sorte de ter sido contratado aqui através de uma entrevista com o Medina e poder conviver com o João Paulo Medina. Isso eu não estou dizendo, isso não é uma ação demagógica, é uma ação, o que eu estou falando é uma expressão extremamente verdadeira, não é nada de demagogia, foi a realidade, a minha realidade eu não posso negar. Então, não é Legal. demagogia, não é com isso aqui eu quero... Não, é uma verdade, então a verdade tem que ser dita. Está declarando que é meu amigo, né, Hélio? Mas não é por isso, não. Muitas vezes os amigos a gente não fala certas coisas também. Tá certo. Hélio, eu acabei de ler esse livro aqui, que acho que você conhece, né? Sim. É um livro muito interessante. Eu fiquei muito feliz, né, de ver, assim, já via nos outros livros seus, mas nesse em especial eu vi uma preocupação bastante grande em tratar da complexidade, né, e das questões das incertezas do jogo, né? O próprio título do livro, né? Futebol, Gestão por Competências, o jogo do imponderável, né? Como é fazer ciência, né, num mundo de tanta incerteza, né, onde a gente não tem realmente... a gente não pode taxar nada como, nem na própria ciência, né, a gente pode taxar que isso é definitivamente verdadeiro, né, porque a própria ciência ela se reconstitui, se recicla, se atualiza, né? Como é ver o futebol nessa perspectiva da complexidade? Essa seria a nossa assim, a última questão para você fazer o fechamento dessas reflexões bastante Medina, interessantes. O futebol, no meu ver, não é científico. O futebol tem uma lógica que ela não tem uma lógica própria. O futebol é um jogo onde predomina o quê? A incerteza, o imponderável, a própria estrutura do futebol, o próprio jogo do futebol. Tu joga a parte do corpo relacionada às mãos, tu joga com os pés. A motricidade dos pés é pobre. Além de tu jogar com os pés, tu tem que te deslocar com os pés no futebol.
Então, tu começa aí a complexidade do jogo. Independente disso, tu joga em terrenos diferentes, com climas diferentes, com vento, com chuva, com neve. É toda uma situação totalmente diferente. O que nós nos valemos em relação à ciência, hoje, vamos supor assim, tu utiliza a ciência, as diversas áreas utilizam a ciência. Mas tu utilizares a ciência, as teorias científicas, tal e qual elas foram expressas, tu vai quebrar a cara. Tu tem que ter capacidade de usar a ciência para conjugar a ciência na tua realidade. Porque os próprios pesquisadores, os próprios cientistas, hoje tu tem um experimento, tu divulga esse experimento, tu prova esse experimento, já tem outros cientistas trabalhando no mesmo lado para descomprovar esse experimento. E já estão provando outro experimento. E assim vai. Então, eu entendo que em todas as áreas, se tu pegar determinados paradigmas científicos e tentar aplicar esses paradigmas científicos no futebol, ou no esporte em geral, não, tu é obrigado a conjugar. Eu acho que a ciência tem seus valores. Só que, na minha visão, sábado eu participei do curso da Federação Mundial de Medicina do Esporte e estava colocando, na minha humilde visão, hoje, dentro do futebol, as ciências humanas são tão importantes, ou talvez mais importantes que a ciência biológica. Então, nesse aspecto, vamos supor assim, se nós buscarmos os estudos das ciências humanas, as ciências humanas, elas não têm um viés puro de certeza. Se nós buscarmos a ciência dentro das ciências biológicas, nós temos determinados paradigmas que tentam nos levar à certeza. Então, nesse aspecto, Medina, eu acho que nós nos valemos da ciência, mas nós temos que conjugar a ciência de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa intenção, com a nossa subjetividade e com base no olhar do outro. Tu não pode desprezar o olhar do outro, não pode desprezar o sentimento do outro. O jogador tem muito para nos dar. Muito para nos dar. Nós temos que ter inteligência para poder explorar esse muito que ele tem para nos dar e o muito que ele tem para dar para ele mesmo. Então, eu vejo isso extremamente, quando a gente fala em complexidade, isso é complexidade. E essa complexidade vai depender muito da nossa sensibilidade, da nossa intuição, da nossa visão de mundo. E, por outro lado, também, né, Medina, nós não ficarmos presos às nossas especialidades, aos nossos conhecimentos, à nossa formação. Eu acho que isto é fundamental. Muito bom, Hélio. Estamos chegando aqui ao final do nosso tempo e queria, mais uma vez, né, agradecer e expressar aqui a nossa alegria de contar com a sua participação, as suas reflexões, né, sempre bastante cuidadosas, né, em relação a aquilo que você faz, aquilo que você fala. E eu deixaria aqui como, né, para as suas palavras finais aí, o que você poderia transmitir assim de mensagem de esperança, vamos dizer assim, àqueles que trabalham ou desejam trabalhar no futebol, né? Que tipo de mensagem nesses tempos difíceis que nós estamos passando aí você traria aí para todos nós? Eu penso assim, eu vou dar o meu exemplo. Eu me sustento no futebol, esses 25 anos no Internacional, com base, quem me dá sustentação é a pedagogia. São meus princípios pedagógicos, são meus valores pedagógicos. E, por outro lado,
todo o processo interno que eu venho desenvolvendo em relação à empatia. A capacidade que eu passo a desenvolver, o meu treinamento que eu posso me desenvolver para me colocar no lugar do outro, me colocar no lugar do meu dirigente, me colocar no lugar do meu treinador, me colocar no lugar do meu atleta. Muitas vezes nós vivenciamos momentos de muita incoerência, momentos de muita ignorância, momentos de decisões baseadas na mídia, de decisões fundamentadas na inexperiência. Então, nós temos que ter humildade justamente para poder colocar as nossas ideias e nossos princípios, tá, vencendo estas arestas de adversidades, que vão ocorrer sempre nesse meio. Então, eu vejo o conselho que eu dou, eu acho, busquem cada vez mais uma fundamentação pedagógica, mas uma prática pedagógica. Não fique puramente na teoria. Busque uma prática pedagógica. E, dentro dessa prática pedagógica, procure sentir, que o sentimento ele é muito importante. Não é a prática pela prática. Procure sentir, procure viver. Sentir, viver, eu acho que isto é fundamental. E ter humildade, muitas vezes, para, muitas vezes, algumas das nossas convicções poder mudar. Algum dos nossos paradigmas poder mudar. Isso é uma questão de humildade. E ter humildade também para poder escutar. Muitas vezes as pessoas mais simples, elas vão nos dizer coisas muito importantes que muitas vezes vão interferir no caminho das nossas vidas. Muito bom, Hélio. É aquilo que alguns teóricos chamam de praxis, né? Quer dizer, é a prática fundamentada no estudo, né? Na teoria, na fundamentação, né? Conceitual, né? Eu acho que é um pouco isso que você prega e a gente vem pregando aí ao longo dos nossos tempos aí de vivência no futebol. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá? Eu que agradeço poder participar aqui contigo, conhecer o Rafael e desejo muito, muito sucesso na proposta de vocês, da Universidade do Futebol, que os objetivos de vocês sejam alcançados e que continue contribuindo assim desta forma tão efetiva e tão difícil para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Um grande abraço para vocês. Obrigado, grande abraço.